O juiz apitou o fim de jogo na Neoquímica Arena e você já sabe, começa mais um pós-jogo do Timão. Corinthians e Atlético ficaram no 0 a 0 hoje e, sinceramente, eu acho que o saldo desse jogo acaba sendo mais negativo do que o próprio resultado. O Corinthians entrou com uma equipe bastante modificada, pensando na sequência da temporada, pois teremos o Inter próximo jogo pela Copa do Brasil. Então o empate até pode ser considerado aceitável, mas o grande problema disso é que mesmo poupando, perdemos dois jogadores importantes por lesão, que foi o Yuri Alberto e o Zacarias Labiá. Ainda não dá para saber a gravidade, mas parece ser bem grave, principalmente do Labiá, e preocupa porque esse jogo agora do final de semana define muita coisa, né? A sequência da temporada do Corinthians passa também por esse jogo. Perder seu centroavante e um reserva que vinha entrando bem, definitivamente não é a notícia que a torcida queria receber numa quinta-feira à noite. Falando do jogo, o primeiro tempo praticamente foi um domínio territorial do Corinthians. O Corinthians jogou muito no campo ofensivo. O time teve muita posse de bola, controlou as ações de certa forma, mas faltou justamente a profundidade, faltou esse detalhe que faz toda a diferença. O Corinthians rodou a bola em muitos momentos, passava para um lado, passava para o outro, mas não conseguia chegar ao fundo, atacar o fundo do campo, empurrar a defesa do Atlético para trás. No primeiro tempo faltou muitas infiltrações, faltaram movimentos sem a bola para gerar esse desmarque, faltou transformar essa posse, que a gente teve muita posse, em chances de gol. A única chance de perigo foi com o Mateuzinho infiltrando na área e cabeceando para uma boa defesa do goleiro Santos. Praticamente foi o que de mais importante aconteceu no primeiro tempo. E isso acabou facilitando muito o plano do Atlético, o plano que o Atlético levou para a Neoquímica hoje. O time paranaense não entrou querendo propor o jogo, trocar tantos passes, até não é a característica deles, é um dos times do Brasileirão que tem menos posse. A estratégia deles era muito esperar o Corinthians e tentar acelerar em contra-ataques ou em transições, mesmo roubando a bola no campo de ataque, porque eles não eram totalmente um time recuado. Eles faziam uma meia pressão, mas buscavam espaços em erros do Corinthians. Às vezes o Corinthians faz a saidinha do Diniz, a famosa saidinha do Diniz, sempre menciono isso nos vídeos. Então isso também gerou algum certo tipo de perigo quando o Corinthians errou essa saída. Conseguiram de fato criar uma ou outra oportunidade um pouquinho mais perigosa, mas nada que levasse um perigo durante o primeiro tempo, nada tão perigoso, tanto que eles não finalizaram no primeiro tempo. Era muito um cruzamento que faltou um pé do atacante deles, enfim, foi basicamente isso. Já no segundo tempo o jogo ficou bem mais aberto, com o Yuri Alberto e o Carlos César deram uma outra dinâmica para o Corinthians. Esses dois jogadores são titulares absolutos e pronto, né? O time passou a atacar com muito mais velocidade, conseguiu chegar com mais perigo ao gol adversário. O Yuri teve duas chances, inclusive, né? Uma finalização de longe, que o goleiro pegou muito bem, e outro cara a cara, que o Yuri Alberto perdeu o gol. Mas ao mesmo tempo, esses espaços apareciam também para o Atlético, que não conseguiu muito atacar o Corinthians em transição, não conseguiu ferir o Corinthians em transições, mas teve a melhor chance deles no jogo foi justamente no escanteio que foi cobrado, inclusive demorou muito a cobrar, né, a arbitragem, já vou falar disso. Teve o cruzamento, um desvio no primeiro pau e o Viveiros, esse atacante é muito perigoso. Apareceu para cabecear uma bola e cabeceou na trave e quase saiu o gol do Atlético. Esse foi o lance mais perigoso do jogo do Atlético. Agora, mais uma vez, infelizmente, precisamos falar da arbitragem. Hoje o árbitro foi Paulo César Zanovelli. Cara, ele teve muitas dificuldades para controlar a partida, muitas dificuldades, isso não é novidade. A maioria dos árbitros brasileiros não tem capacidade de controlar o jogo. Ficou um jogo muito picotado, muita reclamação de lado a lado, confusão, aquele empurra-empurra, cobranças de bola parada, até em outros lances. Faltas muito mal marcadas, teve inclusive o lance do Labiade, não foi nada, o cara nem encostou no Labiade lá, ele caiu e o árbitro deu falta para o Corinthians, enfim. Em outras claras, teve uma falta no Garro muito clara, ele não marcou, enfim, não tem critério, meu Deus do céu.
Então, um péssimo árbitro com os jogadores que não querem ajudar, vira esse espetáculo de horror, de empurra-empurra, de só confusão e de não ter jogo. Quando o árbitro perde o controle da partida, essas situações acabam sendo muito frequentes e o futebol perde muito com isso. Agora, falando dos destaques individuais, eu vou destacar um jogador especialmente que para mim foi o melhor em campo com uma folga muito grande, que foi o Ranieri. Jogou improvisado hoje como zagueiro e fez uma partida, cara, muito boa, de fato, muito boa. Ganhou disputas, fez interceptações, passou confiança quando o lance estava indo em direção ao Ranieri, por exemplo, o Vives, um atacante muito perigoso. Hoje ele não levou vantagem em cima do Ranieri em momento algum. Mais uma vez o Ranieri mostrando que é um jogador extremamente importante para o elenco do Corinthians. No geral, acho que dá para resumir esse empate da seguinte forma: desempenho do Corinthians aceitável, considerando que muitos reservas, praticamente quase todo o elenco, eu acho que só o Hugo Souza, titular absoluto, né? Começou jogando. Não foi uma grande atuação, né? Mas também passou longe de ser um desastre, um jogo preocupante para se descabelar. Se o Diniz entra com os titulares, acabava que os titulares iam entrar em muitos jogos depois dessa volta da Copa do Mundo e podia estourar um outro jogador. E acabou que não deu certo. Yuri Alberto entrou para jogar um tempo e acabou machucando. Isso mostrou ainda mais a decisão acertada dele de não colocar os titulares, mesmo perdendo o Yuri Alberto. Hoje o Corinthians sai no prejuízo porque teve 2 jogadores lesionados, o Yuri Alberto e o Labiade. Preocupa porque isso pode e vai pesar muito nos jogos sequentes da temporada, principalmente agora no mata-mata contra o Internacional. Vamos esperar aí os exames, mas pareceu grave ambas as lesões. Muito difícil ter o Yuri até para a próxima partida contra o Inter. E também acho muito difícil o Labiade jogar essa temporada, tá? Ali parece ser joelho, ligamento de joelho, né? Então imagina-se um tempo maior de recuperação. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou do jogo? O empate foi um resultado justo? Quem foi o melhor jogador do Corinthians hoje, na sua opinião? Se gostou do vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no pós-jogo do Timão. Ativa o sininho, porque no domingo, você sabe, logo depois de Corinthians Internacional, tem mais um pós-jogo do Timão. Valeu, até a próxima.